É sobre um culto que Deus rejeita, um culto que Deus não aceita, Ele rejeita. Eu fiquei intrigado com isso e fiquei lendo, pensando, mas existe verdadeiramente na Bíblia uma forma de culto, um modo de cultuar, um conteúdo de culto que o Senhor nosso Deus rejeita. E às vezes nós incorremos nesse erro, praticamos aquilo que Ele rejeita. E por causa disso, o nosso culto não é agradável por conta disso, o nosso culto não se realiza. Então ele se realiza na forma, aqui entre nós, mas ele não se realiza no efeito, que é aproximar de Deus a nossa verdadeira adoração. Então eu falei assim, vou compartilhar um pouquinho dessa visão, para que nós possamos aperfeiçoar o nosso culto ao Senhor. Você gostaria de ter cada vez mais o seu culto aperfeiçoado perante a face do Senhor? Todos nós, né? Então vale a pena refletir, vale a pena pensar. Eu queria que a pessoa que nos ajuda lá no multimídia colocasse aí no livro do profeta Isaías, o capítulo 1, a partir do verso 10. Capítulo 1, a partir do verso 10. Isaías, um grande profeta, um dos principais profetas do Velho Testamento, né? Deus usou poderosamente a vida de Isaías. E foi numa experiência de culto que Isaías teve o seu encontro profundo com Deus. E foi numa experiência de culto que ele se sentiu, assim, inadequado para cultuar a Deus. Ele olhou para ele e disse, eu sou um homem impuro, minha vida é impura, meus lábios são impuros, minhas companhias são impuras, habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas hoje aconteceu algo diferente comigo. Hoje eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Então, no ato de culto, para Isaías, o que fez a grande diferença foi ele perceber a presença de Deus, ao alcance do seu entendimento. Então, quando Isaías tem essa experiência, ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei. Naquele momento, Deus teve muita compaixão dele e ordenou a um dos seus anjos que estava ao redor lá do seu trono, e disse, vai lá no altar, tira uma brasa viva e toca nos lábios do Isaías. E disse para ele, olha, os teus pecados foram perdoados, a tua iniquidade foi tirada. Isaías então sentiu-se aliviado daquela tensão, né? Daquela condição de inadequado diante de Deus. Ele agora sente que ele está perdoado, sua vida está restaurada. Então a Bíblia diz, depois disso o Senhor pergunta para Isaías, a quem enviarei? E quem há de me representar no mundo? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí o Senhor fala com ele, então vai e proclama ao meu povo. Isaías então é comissionado a proclamar ao povo de Deus. E Isaías então escreve um livro, o livro do profeta Isaías, que começa com o primeiro capítulo, e nesse primeiro capítulo nós vamos começar a leitura no verso 10, e vocês vão ver a mensagem que Isaías prega para o seu povo, a mensagem que ele fala a partir do que Deus lhe mandou falar. Olha a partir do verso 10, então Isaías capítulo 1, verso 10, ouvi a palavra do Senhor. Então, o que Deus queria que o Isaías dissesse? Diga às pessoas para que elas se dediquem a ouvir a palavra do Senhor. E vós, poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Então, vós de Sodoma, vós de Gomorra, dai ouvidos a Deus. Por quê?
porque ele determinou que o seu profeta lhes falasse. Agora, o que o profeta estaria falando com eles? Qual era a mensagem que os de Sodoma e de Gomorra deveriam ouvir? Já sabemos que Sodoma e Gomorra eram um local meio perdido, né? Para não dizer perdido inteiro. Mas a grande verdade é que foi para esta comunidade que Deus manda uma mensagem. E a gente vendo o que Deus mandou para lá, a gente pode avaliar como que Deus espera que seja a realização do seu culto, a relação dele conosco, a nossa relação com ele. Então veja agora o verso 11, vai começar a dizer, ó, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Sodoma e Gomorra prestava ao Senhor uma multidão mas o que a gente entende na Bíblia sobre Sodoma e Gomorra não tem nada a ver com uma vida de santidade diante da face do... Então, eles cultuavam com uma multidão de sacrifícios, mas Deus não estava aceitando aquela adoração, não estava aceitando aquele culto, tanto que é isso que ele vai dizer. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Ele pergunta, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? De que serve a mim a multidão das suas práticas religiosas? Aí diz assim, já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Então o que você diz? Eu estou farto de toda essa parafernália que vocês apresentam. Eu estou farto. Eu não me agrado disso. Isso que vocês estão fazendo, embora seja numa quantidade excepcional, não traz para mim um senso de adoração. E ele vai dizer por quê. Quer ver? Verso 12. É muito interessante essa leitura, porque prepara a gente para cultuar com entendimento. Mas, ó, quando vindes para compareceres perante mim, quem requereu isto de vossas mãos que viesse pisar os meus atos? Quem foi que pediu a vocês para virem pisar os meus atos? Quando vocês comparecem perante mim, quem foi que requereu isso de vocês? Então, ele vai concluindo, verso 13, quer ver? Olha que coisa interessante. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E as suas luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Então Deus está falando assim, o que adianta você vir aqui? Quem que te pediu para vir aqui? Você decidiu vir? Você tem a decisão pessoal de vir? Veio para a adoração? Muito bem. E agora? Por que você continua a trazer ofertas vãs? O incenso que vocês queimam, para mim, é abominação. Olha, Deus está sendo muito duro com eles, não está? Não, chamado muita atenção, né? O que vocês fazem durante o culto? Vocês me oferecem isso. E os sábados? E a convocação das assembleias? Eu não posso suportar a iniquidade. Quer dizer, então significa que eles faziam aquilo, mas tinha por dentro da vida deles uma iniquidade percebida pelo Senhor. Então o espírito com que eles faziam não era o espírito que Deus aceitava. Ao contrário, Deus identificava naquela forma de culto, naquela forma de sacrifício, naquela forma de adoração, uma situação que não era compatível com a santidade de Deus, não era compatível com o Senhor. Então aquela adoração, ela era vazia aos olhos do Senhor e mais ainda, ela era contrária ao propósito do Senhor. Então era culto, tinha sacrifício, tinha queima de incenso, tinha tudo isso, tinha uma convocação solene, mas o Senhor disse, existe dentro de vocês uma iniquidade, que é o contrário da equidade, retidão e justiça. Então veja o verso 14, olha só o que diz lá. As vossas luas novas, as vossas solenidades,
a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Então eram as festas que eram celebradas como festas de louvor, de adoração. As diversas festas, o Senhor disse, eu já não vejo nisso algo sincero, verdadeiro, espiritual, mas eu vejo nisso algo diferente. Eu vejo nisso alguma coisa que já pesa no meu coração. Eu já sinto o repudiar disso por causa da qualidade que não é compatível com a minha presença e a minha santidade. Não é isso que Deus estava falando para o seu povo lá? Então esse culto Deus estava aceitando ou estava rejeitando? Estava rejeitando. Por quê? Porque a qualidade do culto era muito distante da santidade de Deus. Era muito distante daquilo que Deus esperava do seu povo. Então nós temos que aprender com esses irmãos do passado, assim, como que é a nossa aproximação de Deus nos nossos atos de culto, na nossa adoração, no nosso louvor, na nossa pregação, em tudo. Porque corremos o risco de fazer tudo em quantidade intensa, em qualidade excelente, mas o que estava preocupando o Senhor era o que estava por trás de tudo aquilo, que era a motivação do coração, que não era aquela motivação sincera, santa e verdadeira. Faz sentido? Então, já estou cansado de outra vez. Veja o verso 15. Assim, por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então há uma incoerência entre eu multiplicar as minhas orações, mas o meu comportamento está desvirtuado daquilo que é a essência da adoração. O Senhor disse assim, por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. É como se Deus dissesse assim, eu me afasto dessa situação. Vocês me ofertam esse culto, mas eu viro as costas, escondo o meu rosto. Por quê? Porque isso não tem nada a ver com a minha santidade, não tem nada a ver com a minha vida como Deus poderoso da criação e a vida de vocês. Não há identidade, não há comunhão, há uma ruptura. E embora haja culto, embora haja louvor, embora haja adoração, embora haja tudo isso, mas tudo isso não representa aquilo que eu gostaria de ver na vida da comunidade. É isso que Deus está falando com o seu povo. Então isso serve de alerta para nós. Quando nos aproximarmos de Deus, temos que ter a humildade para fazer uma avaliação do nosso coração, da nossa motivação, para que a gente não faça uma adoração que, embora na forma seja muito boa, mas na essência não seja. Porque corre o risco da gente ter esta palavra do Senhor, meus olhos são desviados de vós. Às vezes, eles podiam estar iludidos, pensando que estavam fazendo uma grande adoração, mas na prática, o profeta foi lá dizer, olha, não é assim que Deus está pensando, não. Por que o profeta tinha autoridade para dizer aquilo? Porque ele tinha passado por isso lá atrás. Quando ele viu o Senhor, ele disse assim, ai de mim, meus lábios, o lábio está corrompido, é preciso que a mente já estivesse corrompida antes disso, né? Então o profeta chega lá e diz, olha, o culto que nós estamos prestando parece distante do Senhor, temos que ter um cuidado nisso, né? Aí assim, as vossas orações não as ouvirei, porque o que importa para nós? Que o Senhor ouça as nossas orações. O que importa para nós? Que o Senhor aprove a nossa adoração. O que importa para nós? Que o Senhor reconheça a sinceridade, a verdade da nossa adoração, para que Ele possa, olhando aquilo, receber como aquele ato poderoso, e Ele possa responder não com o esconder dos seus olhos, mas com a aprovação da sua palavra, da sua presença, e da resposta às nossas orações, né? Que são importantes, né? Então, porque as vossas mãos estão cheias de... Então é um comportamento que difere do comportamento esperado pelo Senhor, né?
Não é que você é um assassino, ninguém está dizendo isso, né? Nós não estamos falando isso, mas Deus está dizendo lá, pode ser que você esteja completamente fora do que Deus espera no momento em que você constrói a sua caminhada com Deus. A Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Mas não é só buscar o reino de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que é justiça? É fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus. Não é fazer a coisa certa do ponto da narrativa A, o B, o C, o D. Fazer a coisa certa do ponto de vista de... E o ponto de vista de Deus está na sua palavra. E o Espírito Santo usa essa palavra para nos dar entendimento. Por isso que a Bíblia não te estribes no teu próprio entendimento. Que o Espírito de Deus possa estabelecer os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Obra do Espírito. Dessa maneira, comparecemos perante o Senhor com inteireza de coração, com identidade espiritual acertada. E aí depois ele diz, e todas as demais coisas serão, primeiro o reino, a sua justiça, né? Primeiro o reino, a autoridade, a soberania de Deus, a sua justiça, nosso comportamento diário, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, muitas vezes nós buscamos todas as demais coisas e se sobrar um tempinho a gente, né, vai para o reino. Mas a ordem, a sequência é primeiro o reino, depois a justiça de Deus, depois as demais coisas, para dar um sentido de coerência naquilo que a gente reconhece como soberania de Deus, né, poder de Deus. Aí o que ele diz lá? Porque as vossas mãos estão cheias de... Ou seja, nós precisamos ajustar. Por isso que quando vamos celebrar a ceia, o que o apóstolo Paulo diz? Examine-se o homem a si mesmo, né? Não é examine o homem a vida do outro. Não, examine-se a si mesmo. E depois coma desse pão. E depois beba desse cálice. Então, é só depois de um autoexame que você vai assentar-se à mesa do Senhor. Precisa ter essa reflexão para que a gente possa sondar as intenções do nosso coração. Por isso que a palavra é importante, porque a palavra, diz a Bíblia, ela é como uma espada penetrante. Espada penetrante, que vai até o interior da alma, lá na medula, lá no mais íntimo do coração, e serve para quê? Para que serve essa palavra que entra dentro de nós? Para discernir as intenções do coração. Porque o coração não é incorrupto, não é enganoso, como diz a Bíblia. Então, precisa que a palavra vá lá dentro para tirar de dentro para fora as intenções do coração, para não serem intenções erradas, para que sejam as intenções certas. Ah, mas o meu coração é muito duvidoso, é corrupto, é enganoso. Por isso que Deus diz, filho meu, dá-me o teu coração. Por que Deus pede o coração? Por que Ele não pede, dá-me o teu rim, dá-me o teu joelho, a tua canela? Ele pede, dá-me o teu coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Ele quer trabalhar o seu coração para que o seu coração produza aquilo que seja segundo o seu coração. Achei a Davi, varão segundo o meu coração, e que executará toda a minha vontade. Então, o que Deus quer é corações segundo o seu coração com coração. Nós com Deus. E uma vez que isso está na mão de Deus, Ele trabalha, o Espírito trabalha. Ele nos convence do juízo, Ele nos convence da justiça, Ele nos convence do pecado. Ele nos convence para quê? Para que a gente faça uma revisão e ajuste a adoração da gente ao padrão de Deus. E não ajustar Deus ao nosso padrão. Porque se Deus fosse se rebaixar ao nosso padrão, a sua santidade vai por água abaixo. Porque nossa justiça é trapo de imundícia. Então não posso querer que Deus venha se ajustar à minha justiça.
Ah, mas eu estou fazendo tudo certinho, eu estou fazendo tudo legal. Mas isso é a justiça sua, segundo a sua carne. Mas você diz assim, eu tenho que fazer as coisas segundo o coração de... Ele teve assim, achei o Paulo Roberto, varão segundo o meu coração e que fará toda a minha vontade. Então o culto deve ser essa expressão de sinceridade, de verdade e de vida transformada, colocada na mão do Senhor, né? Para que Ele possa operar, né? As vossas... Verso 16, só para a gente caminhar para o final. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então o que Deus está falando para o seu povo? Olha, o que vocês estão fazendo não está muito legal. O culto de vocês está meio comprometido com coisas que eu não aprovo. Embora vocês tenham uma multidão de cultos, sacrifício, tudo, mas tem que fazer uma parada, refletir e diz, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, é o comportamento no cotidiano, tirai a maldade dos vossos olhos de diante dos vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer, para agora, é um momento decisivo, se você quer estar na presença de Deus, se você quer oferecer um culto verdadeiro a Deus, para de fazer o que é errado e passa a fazer o que é segundo o coração de Deus. É um desafio para nós, é uma inspiração para nós. E quem que fala isso para nós é o Isaías. E por que ele fala isso para nós? Porque ele estava lá na presença do poderoso e ele viu que ele estava meio comprometido. E o poderoso mostrou isso para ele, ele disse, ai de mim. E depois o poderoso falou com ele, agora você vai lá e fala com os outros. E ele chega através dessa palavra para nós e diz, estou falando para vocês o que aconteceu comigo. O Senhor mandou eu falar isso para o povo dele lá. E nós não somos povo de Deus? Somos. Talvez tenha alguma coisa aqui que vai mexer com o nosso coração, vai mexer com a nossa mente, vai mexer com os nossos atos de culto, para que nós sejamos verdadeiramente consagrados ao Senhor, né? Então, cessai, deixai de fazer, ou seja, é uma atitude, é um comprometimento, é algo que a gente escolhe fazer, não é algo que acontece por acaso, é algo que a gente faz mediante o desenvolvimento de uma consciência crítica. Eu tenho consciência da minha vida, eu tenho consciência dos meus atos, eu tenho consciência dos meus sentimentos, eu tenho consciência da minha relação com Deus. E se ela é boa, aceitável a Deus, aleluia. E se não é, lavai-vos, purificai-vos. Deus está nos chamando para uma revisão. Veja o verso 17. Assim, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, não é buscar a justiça? Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então ele está dizendo assim, não se preocupe só com você não, se preocupe com todo mundo ao seu redor, para que o reino de Deus, através de você, abençoe as pessoas ao seu redor. Então o verdadeiro culto não é só você cantar e louvar e pregar, o verdadeiro culto é todas estas coisas serem transformadas em atos de justiça, do que é certo, e ter um cuidado com aqueles que estão ao nosso redor, e a gente fazer com que a vida da gente seja um instrumento de abençoar pessoas. Sai do culto como alguém que está pronto a abençoar as pessoas. Outro dia eu vi uma frase interessante, né? Que a igreja, o culto é assim, entre para adorar e saia para servir. Entre para adorar, para louvar, para ajustar a vida aos propósitos de Deus. E saia para ser voz de Deus no mundo, para adorar, para servir, né? Adorar e servir. Faz sentido? Então pronto. Verso 18, só faltam dois. Verso 18. Vinde então, olha que verso lindo. Vinde então, raciocinemos juntos. Deus te chama para um diálogo. É muito interessante, Deus chama você para uma conversa. Vinde, façamos juntos nosso arrazoado, diz na minha Bíblia ali, diz, vinde então, e raciocinemos juntos, façamos juntos nosso arrazoado, expõe os teus motivos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca, ou seja,
você não tem que continuar da maneira errada. Deus não está te punindo por nada, Ele está te dizendo que tem uma maneira diferente, melhor de fazer, tem uma maneira certa de fazer. Então Ele está levando em conta que você tem todo o interesse de ajustar, de melhorar, de abrir o seu coração para uma ação do Senhor. E você está disposto a ter um culto agradável ao Senhor. Ainda que seu pecado seja ruim, ainda que seu sentimento seja ruim, ainda que a sua emoção seja ruim, ainda que tudo dentro de você esteja meio complicado, o Senhor diz que Ele pode abençoar a sua vida. E ela pode se tornar de vermelha como o carmesim, branca como a lã. Então pode haver uma mudança radical. Se a gente tiver a disposição de sentar com o Senhor, raciocinar junto com Ele e fazer do culto uma experiência de transformação de vida, de mudança de atitude, de comportamento. Verso 19, olha só que coisa linda. Se quiserdes, olha só, se quiserdes e obedecerdes, passareis os maiores perrengues da vida. Tá certo? Se quiseres e obedecerdes, estareis na maior enrascada do mundo, é isso? Se quiseres, comereis o bem desta. O que Deus quer para você? Que você tenha um culto que lhe dê uma experiência de ajustar a sua vida com o Eterno, com o Poderoso. Identificar sua vida com o Poderoso. Ajustar-se de tal maneira que Deus se alegre da sua adoração, do seu louvor, do culto que nós prestamos. E então, se nós quisermos isso, e se nós somos obedientes ao propósito de Deus, ao que Ele ensina, então nós seremos abençoados, comeremos o bem desta terra. É uma promessa, não é? Se a gente ajustar com Ele, Ele ajusta conosco e vai caminhar conosco e vai nos abençoar. Então agora o final, vamos lá, o último. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Então é uma escolha nossa. Queremos comer o bem desta terra? Faça a coisa certa do ponto de vista de Deus, seja identificado com Ele, adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Mas se não quiser, se recusar, saiba que tem consequências. As coisas acontecem fora do propósito de Deus, e quando acontecem fora do propósito de Deus, elas podem ser destrutivas para nós. Então esse é um momento da gente parar e pensar. Vamos apresentar nosso culto ao Senhor, mas vamos fazer essa reflexão, vamos fazer essa visão interior, como é que nós adoramos ao Senhor. Faz sentido, gente? Então vamos fazer desse momento de reflexão uma oportunidade, né? Da gente revisar, chegar para o Senhor e falar assim: Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher, segundo o teu coração. Quero te adorar na beleza da tua santidade. Quero andar nos teus caminhos, quero fazer a coisa certa. Quero ter os pensamentos certos, quero ter os sentimentos certos. Quero ter o entendimento, o discernimento certo. Quero que o teu Espírito Santo me dirija, me ilumine. Quero comer o bem desta terra, Senhor. Quero ser abençoado pelo Senhor. Recebe o meu culto, recebe a minha adoração. Me ensina a tua palavra, me orienta. Quebranta o meu coração. Não me deixe estribado no meu próprio entendimento, mas dá-me discernimento, entendimento do teu poder, da tua palavra, do teu ensino. Manda o teu Espírito Santo me guiar. E se eu tiver rebelde, me quebranta, para que eu possa ter com humildade a liderança do teu Espírito. Porque o que eu quero no fim das contas? Ser tratado à espada, ou quero ser aquele que pode se alimentar do bem dessa terra? Que Deus me abençoe a fazer as coisas de tal maneira que termine por ser alimentado pelo bem, comer o bem desta terra. Não é? Faz sentido?